Então vamos nessa. Seja muito bem-vindo ao canal. Você já parou para pensar que liberdade financeira talvez não tenha tanto a ver com dinheiro, mas sim com o tempo que você tem? Eu estava pensando sobre essa questão esses dias. Tomando um café da manhã, bem tranquilamente, conversando com a minha esposa, sem preocupação nenhuma, eu me dei conta de uma coisa. Essa liberdade financeira que nós construímos é que nos proporcionou estar ali, conversando tranquilamente, sem preocupação, sem correria, sem estresse, presentes em uma conversa de corpo e alma. Mesmo sem um emprego fixo, hoje eu trabalho como autônomo, eu até tenho um outro emprego, dou aulas numa faculdade particular, mas a quantidade de aulas é pequena, então é mais como um hobby, mas é quase como um hobby. Mesmo assim, a vida segue tranquila, sem preocupação nenhuma. E sabe por quê? Porque a liberdade financeira não é sobre dinheiro, mas sim sobre tempo, sobre fazer escolhas, sobre poder estar presente de corpo e alma numa simples conversa, num café da manhã. A grande maioria das pessoas acredita que só vai conquistar a liberdade financeira quando tiver um, dois, três ou muitos milhões na conta. E se eu te disser que tem gente que tem isso ou muito mais que isso na conta, mas continua preso, preso à agenda, preso ao emprego, preso ao medo de perder o padrão de vida. Na grande maioria das vezes, principalmente para quem não nasceu rico, acumular muito dinheiro vem acompanhado de uma jornada exaustiva de trabalho e de falta de tempo para si mesmo e de falta de tempo para curtir a vida em família. E não adianta. Se você nasceu pobre e você quer mudar a sua situação financeira, você terá que trabalhar muito mais do que uma pessoa que nasceu numa família abastada financeiramente. Isso é fato. Tem muita gente ganhando 20 mil reais ou muito mais que isso, mas que não tem tempo nem para ver o filho dormir, não tem tempo ou não consegue acompanhar o crescimento do filho, acompanhar o seu desenvolvimento, não viu seus primeiros passos, não estava presente quando o filho disse a primeira palavra, quando ele foi para a escola pela primeira vez, quando ele levou seu primeiro tombo e ralou o joelho. Você viu tudo isso acontecer com o seu filho ou você estava extremamente atarefado correndo atrás do seu salário? Essas pessoas estão sempre atarefadas, estão sempre estressadas. Isso é liberdade? Ter dinheiro e não ter tempo é só mais uma forma de prisão. A liberdade de verdade é acordar sem despertador e mesmo assim saber que todas as contas estão pagas. É poder escolher se você quer trabalhar hoje ou tirar um dia de folga para cuidar de você ou cuidar da sua família. É o poder escolher o que fazer com o seu tempo sem depender de um salário para sobreviver. Não significa que você não precise trabalhar ou que você não vá trabalhar, mas sim que você pode escolher o quanto trabalhar, com o que trabalhar, escolher perder um dia de trabalho simplesmente para jogar bola com seu filho ou com sua filha, sem se preocupar se você terá dinheiro suficiente para pagar todas as contas no final do mês, porque isso já estará garantido. Quando eu fui dispensado de um emprego, muita gente achou que eu iria entrar em desespero. Eu acredito que até meu ex-patrão pensou isso. Só que nada disso aconteceu. Primeiro, porque eu tinha um outro emprego, que hoje me toma muito menos tempo do meu dia e me permite ter mais tempo com a minha família. E segundo, porque eu já tinha construído uma base financeira. E o que é melhor, essa base financeira me deu tempo. Me deu tempo para pensar, me deu tempo para curtir o crescimento dos meus filhos, me deu tempo para criar esse canal e poder falar e compartilhar experiências com vocês. Você consegue ter esse tempo ou você está extremamente atarefado, cheio de serviço, com o seu dia completamente lotado? O que significa ter liberdade financeira para você? Para mim, significa ter paz, ter tempo com a família e, principalmente, ter poder de escolha. Ah, Marcos, mas como eu faço para conquistar essa liberdade financeira que você tanto fala? Bom, primeiro eu preciso dizer para vocês que eu não sou rico. Eu ainda não conquistei totalmente a minha liberdade financeira. O que eu conquistei foi parcialmente. Eu consigo ter poder de escolha hoje. Eu não posso ainda parar de trabalhar, mas estamos no caminho. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi organizar a minha vida financeira. Eu eliminei algumas dívidas que eu tinha adquirido e depois, gastando menos do que eu ganhava, eu comecei a guardar dinheiro. Não tem como você mudar a sua vida financeira se você gastar mais do que você ganha. Como eu nunca fui de gastar mais do que eu ganhava, então para mim foi fácil. Gastando menos do que eu ganhava, eu comecei a guardar dinheiro. E com o tempo eu comecei a investir. Você não consegue construir liberdade financeira carregando correntes. Ou seja, estando sempre endividado e não conseguindo guardar nada. Depois, a segunda coisa que eu fiz foi criar uma reserva de emergência.
ter uma reserva de emergência ajuda a não passar por perrengues quando algum imprevisto acontece. Até mesmo a não sofrer caso você seja dispensado de um emprego, como o que aconteceu comigo. Essa reserva que eu criei, então, ela me ajudou nisso. Eu não me desesperei quando eu fui demitido do meu emprego. Eu criei uma reserva de emergência de aproximadamente 12 meses. É o que servia para mim. Talvez para você 6 meses seja suficiente. Só que essa reserva eu deixei ela investida em renda fixa de liquidez diária. Porque assim que eu precisasse do dinheiro, caso eu precisasse do dinheiro, eu não perderia rendimento nenhum. Depois de criar a reserva de emergência, aí sim eu comecei a investir com regularidade. E investir com regularidade faz com que aos poucos você vá aumentando o seu patrimônio, vá aumentando os seus rendimentos e, consequentemente, aumentando a sua capacidade de gerar renda passiva. E se engana quem pensa que é necessário ter muito dinheiro para começar a investir. Com 100 ou R$ 200 você já pode começar a investir. Existem vários tipos de investimentos que dá para começar com pouco dinheiro. É uma questão de estudar e verificar qual tipo de investimento se encaixa melhor no seu perfil de investidor, qual tipo de investimento vai de encontro àquilo que você espera. Depois, aos poucos, eu fui criando uma renda passiva. Eu comecei investindo em renda fixa, em CDBs, LCIs, LCAs, investi também em fundos de renda fixa. Eu ainda tenho alguma coisa investido nesse tipo de ativo, mas eu fui aos poucos migrando para a renda variável, que é o tipo de ativo que tem a capacidade de gerar renda passiva. Eu comecei investindo em empresas pagadoras de dividendos, boas empresas de setores perenes e sólidos, e depois comecei a investir também em fundos imobiliários. E hoje eu recebo renda passiva mensalmente. Ela ainda não é o suficiente para que eu possa me aposentar, para que eu possa parar de trabalhar, mas estamos no caminho. E a ideia é fazer com que o dinheiro trabalhe para você e não o contrário. E por último, eu foquei no longo prazo. A liberdade financeira ela é construída em silêncio, todos os meses, com disciplina. Não dá para acreditar que se você começar a investir hoje, daqui a um ano você já vai poder se aposentar, você já vai poder parar de trabalhar. Leva tempo para se atingir um determinado patamar que te possibilite parar de trabalhar ou pelo menos diminuir o ritmo de trabalho. Eu já consegui diminuir o ritmo de trabalho, mas eu ainda não consegui gerar renda passiva suficiente para poder me aposentar, para poder parar totalmente de trabalhar. E eu espero conseguir isso no futuro. Estou trabalhando para isso. E o tempo é o maior ativo que qualquer pessoa pode ter. O dinheiro você recupera. Se você investiu errado, se você aplicou num ativo que te fez perder dinheiro, com o tempo você pode recuperar isso. Eu perdi dinheiro investindo em alguns tipos de ativos, mas eu acabei recuperando depois. Agora, uma coisa que você não consegue recuperar é o tempo. Quem começa a investir cedo, mesmo começando com pouco dinheiro, ganha no futuro o que a pessoa que só se preocupa em acumular não consegue ganhar, que é tempo. Se você começar investindo R$ 500 por mês hoje, com uma rentabilidade média de 10% ao ano, em 20 anos você terá mais de R$ 360 mil. Isso pode não ser o suficiente para que você se aposente, para que você pare de trabalhar, mas isso pode te dar escolhas, isso pode te dar liberdade. Liberdade financeira é sobre viver com dignidade, mesmo quando o salário para. É poder dizer sim para um café com a sua esposa. É poder dizer sim para ter tempo com seus filhos. Sim para cuidar da sua própria saúde. É poder dizer sim para simplesmente não fazer nada se for isso que você quiser. E isso não tem preço. Portanto, comece a investir hoje para você ter tempo amanhã. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like, comente aqui embaixo. Liberdade é tempo. E compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Se inscreva no canal e vamos juntos na busca por uma vida com mais propósito, com mais tempo e com mais liberdade. Semana que vem tem mais. Um grande abraço e vamos mudar de vida.